Saúde os irmãos com a santa e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, nós vamos ler no livro de São João, capítulo 3, o versículo 5, 6 e o 7, que nos diz assim: Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aqui nessa palavra nos fala acerca de um homem chamado Nicodemos. Para que nós possamos entender o texto, nós precisamos saber quem é Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos chefes dos judeus. Ele era um dos principais. Podemos ver que no primeiro versículo nos fala que ele era o principal. Ele era um homem estudioso, ele que compreendia as leis para poder passar para os outros pessoal que era judeus. Tudo passava pela mão de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem que ele era comparado a ser um exemplo dos judeus. Posso te dizer que ele era uma pessoa aí tão admirado que ele era um tipo de homem aonde todos os pais em si queriam que as suas filhas tivessem um marido tão quanto igual Nicodemos. Porque aparentemente Nicodemos ele era perfeito em tudo. Além disso, ele era o quê? Um dos líderes dos judeus. E aqui diz a Bíblia que ele foi ter com Jesus à noite. Mas por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite, sendo ele um dos principais dos judeus, um dos chefes em si e conhecedor de muitas coisas? Nós vamos ver que Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite por causa de algumas etapas. Primeira etapa, ele foi ter com Jesus à noite porque ele não queria que ninguém visse ele indo até Jesus Cristo, principalmente para pedir algum conselho, porque ele era considerado o cara. Ele era considerado aquela pessoa entendedora de todas as coisas, conhecia muitas coisas. Então, ele não queria que as outras pessoas soubessem, até porque se alguém do Sinédrio visse ele, depois chegava na reunião do Sinédrio, poderia dizer, olha, eu vi Nicodemos lá pedindo opinião a Jesus Cristo, pedindo lá conselho a Jesus Cristo, e ele não queria realmente que as pessoas soubessem. Outros dizem também que Nicodemos ele foi ter com Jesus à noite simplesmente também porque ele não conseguia dormir à noite, ele tinha uma doença chamada insônia. Então juntou a insônia, mas que ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava com Jesus, que ele foi ter com Jesus, entendeu? Então ele foi ter com Jesus à noite. Até porque à noite, em determinados momentos, as pessoas, cada um vai para sua casa, por máximo que era Jesus Cristo, as pessoas se dispersavam, ia cada um para sua casa e tudo mais. Então tinha poucos números de pessoas com Jesus Cristo naquele momento. O que aconteceu? Quando ele viu que Jesus estava em Jerusalém, ele foi ter com Jesus à noite, porque ele queria saber como ele fazia para ter a salvação. Quando ele chega perante Jesus, ele já logo reconhece Jesus Cristo como rei, dizendo,
Senhor, tu és o Rabi, o mestre dos mestres, o Senhor, porque não tem como uma pessoa comum fazer todos esses milagres que o Senhor faz. Então ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, até porque por causa dos milagres, das curas, e ele sabia muito bem que uma pessoa comum não conseguiria fazer nada daquilo, até porque ninguém fazia nada daquilo. Então a única pessoa que poderia realmente fazer aquilo era o Filho de Deus, que era Jesus Cristo. Então ele reconheceu Jesus como Rei. Ele reconheceu Jesus Cristo como mestre. Ele, sendo mestre dos judeus, ele reconheceu Jesus Cristo como mestre. Aí Jesus olha para ele e fala a única palavra: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, naquela mesma hora, ele assusta, dizendo o seguinte: uai, como pode ser eu, um homem velho, voltar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Olha só, cara, mestre, um dos conhecedores, conhecia todos os pergaminhos, todas as escrituras, todas as leis ele conhecia. Uma palavra que Jesus disse para ele, ele não sabia. Ele simplesmente olhou para Jesus: olha, como pode eu voltar ao ventre de minha mãe? Aí Jesus disse: não, Nicodemos, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que é necessário tu nascer do Espírito e da água. Porque quem nasce carne é carne. Que nasce em espírito é espírito. E eu digo que para poder ter a salvação é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. O que Jesus realmente estava dizendo naquele momento para Nicodemos? Nicodemos, podemos ver que ele, muitas das vezes, ele entrava no seu escritório e ficava lá decifrando e tudo mais as suas escrituras, olhando todas as leis, tudo ele conhecia de cor e sorteado. Se você perguntasse para ele o que está escrito lá, assim, assim, assado, ele sabia o que estava escrito, porque ele era um dos mestres principais. E Jesus estava dizendo que nada daquilo adiantava se ele não nascesse de novo. Hoje em dia nós vamos ver muitas coisas acontecendo e muitas das vezes a gente quer ficar se escondendo atrás de uma palavra bíblica, atrás da Bíblia. Muitas das vezes nós vamos ver o que? Pessoas em si, o dia todo, lendo a palavra, estudando a palavra, ou muitas das vezes tem uma coisa muito falada, devocional. Todos os dias a pessoa vai lá, faz um devocional, lê a palavra, faz a sua oração, mas se na realidade não nascer de novo, nada disso vai ter razão. É necessário do que nós reconhecemos o nosso pecado, o nosso erro, que nós reconhecemos de verdade aquilo que nós somos pecadores, reconhecemos os nossos pecados, os nossos erros e passamos a consertar o nosso erro. Não adianta, eu reconheço que esse ato ele é errado, mas eu continuo a fazendo. Então eu vou lá, leio a Bíblia, eu oro, mas só que o arrependimento eu não tenho. Nada me adianta se eu não estiver o arrependimento. Para que eu possa conquistar o reino do céu, como diz a palavra, é necessário nascer de novo.
É necessário que nós nos arrependemos dos nossos pecados. No dia de hoje eu vejo muitas coisas acontecendo e eu vejo que as pessoas estão interessadas em quê? Em prosperidade. Eu quero uma oração para me conquistar o melhor carro, a melhor casa, eu quero ter a minha empresa bombando, eu ganhando muito dinheiro, eu poder passear, eu querer fazer isso e aquilo, mas está esquecendo de uma simples coisa, que é necessário que nós nos arrependemos enquanto nós estamos com fôlego de vida. Porque depois que nós partimos daqui, já era. O que a Bíblia nos fala bem claro, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta verdadeiramente ele estar aí, vai atrás de uma oração porque ele quer um carro do ano, vai atrás de oração porque ele está todo endividado, porque na realidade, quando as pessoas estão endividadas, quando elas estão passando por sufoco em si, aí sim, elas querem o quê? Começar a dobrar o joelho para poder começar a orar ao Senhor. Ela quer começar a ler a palavra e falar, não, eu estou com Cristo, porque eu estou com Cristo somente ali na hora da dificuldade. Porque eu quero sair daquela dificuldade, eu quero verdadeiramente sair daquilo, crescer a minha vida, porque eu estou pensando na minha vida material. O meu espiritual, como é que está sendo? Como é que está sendo os meus erros, os meus pecados? Porque muitas das vezes, hoje em dia, a gente só está falando de prosperidade, ganhar isso, aquilo, conquistar isso e aquilo. Mas e aí? Será que tudo na vida é conquista? Muitas das vezes estamos conquistando aparentemente, mas estamos perdendo muita coisa por trás, porque nós estamos deixando passar. Como será que se encontra a nossa vida? É necessário que nós possamos nascer de novo. É necessário que nós possamos parar um minuto do nosso tempo e começar a revisar nossa vida. Peraí, o que é que eu tenho que consertar? O que eu tenho que me arrepender? O que eu estou fazendo que eu tenho que parar de fazer? Muitas das vezes é nós que temos que olhar para as nossas vidas em si. É nós temos que olhar para o nosso íntimo e saber o que eu tenho que verdadeiramente consertar em minha vida. Ou vamos simplesmente empurrar tudo com a barriga e deixar aí verdadeiramente só correr atrás das coisas materiais, para ter um carro do ano, passear, viajar. Mas o que na realidade vai adiantar isso tudo se no finalzinho a gente perder a nossa alma? No finalzinho a gente deixar tudo isso e o principal, que é a cidade de Jerusalém, a nossa salvação, a gente perder por causa de um detalhe, que nós não olhamos para a gente, não nascemos do Espírito, não reconhecemos o nosso pecado. Olha Nicodemos tinha tudo. Nicodemos, o que ele quisesse comprar, ele comprava. Se ele quisesse viajar, ele viajava. O que ele quisesse fazer, ele fazia. Quando ele esteve com Jesus à noite, ele esteve com Jesus à noite, com medo de alguém ver ele. E muitas das vezes, porque tinha insônia, não dormia à noite. Então o que acontece? Muitas das vezes, a gente até perde o sono à noite. Mas será que nesse momento nós vamos ver com Jesus Cristo, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me arrepender? Nós somos pecadores. Existe pecados entranhado na gente que nem a gente conhecemos. Para dizer a verdade, nem nós nos conhecemos. Existe um ditado que se diz que a gente conhece uma pessoa
convivendo. Mas na realidade, nem isso, porque nem a gente nos conhece. Pode ver que tem coisa simples que tira alguém do sério, tem coisa que é séria, a pessoa está calma, porque nós não conhecemos nem o nosso temperamento direito. Essa é a realidade. Nós achamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Mas a única pessoa que pode olhar no nosso íntimo é Jesus Cristo, porque Ele conhece verdadeiramente todo o nosso pecado, toda a nossa falha, todo o nosso problema, aonde está verdadeiramente os defeitos, Ele conhece. Será que nesse momento que nós não dormimos à noite, será que nós paramos um pouquinho e pensamos, Senhor, qual é o pecado? Qual é a minha falha? O que eu tenho que consertar? Porque todos os dias nós temos que consertar em alguma coisa. Todos os dias nós temos que nos arrepender de alguma coisa. Então é necessário que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos verdadeiramente conquistar o reino do céu. E que nós possamos ficar nessa palavra. E você que está aí vendo verdadeiramente aí essa palavra, eu vou lhe pedir que tu possa aí curtir o nosso vídeo, porque quando você curte o nosso vídeo, você fala para a plataforma que outras pessoas têm que ouvir essa palavra. Então você está ajudando o quê? Você está ajudando não só o canal, mas também você está ajudando aquela pessoa que está necessitada dessa palavra para poder ouvir. E também pode escrever no nosso canal, porque você escrevendo no nosso canal, todos os vídeos que vir no nosso canal, você vai ver. Você pode também aí apertar o sininho, porque assim que o vídeo entrar no canal, você será um dos primeiros a ouvir a palavra do Senhor. E que nós possamos ficar com essa palavra e que o Senhor possa abençoar a cada dia mais, a cada um que está ouvindo essa palavra, em nome de Jesus. Amém.